Então, vamos fazer aí um vídeo para falar um pouquinho sobre a representação gráfica dos números complexos e também sobre as raízes e exponenciais, né? Então, vamos começar pela representação gráfica. Primeiramente, a gente sabe que todo número complexo ele é da forma A mais BI, assim que a gente definiu ele, né? Esse A ele é a parte real do número e esse B aqui é a parte imaginária do número. O B, não o BI. Esse I, digamos assim, ele vai indicar a posição, né? O que está colado com o I é a parte imaginária do número. Elas são independentes, né? Uma coisa é a parte real, outra coisa é a parte imaginária. Então, eu posso simplesmente pegar esse A mais BI, já que o I está ali, digamos assim, indicando uma posição, eu posso escrever ele como sendo um parzinho AB, onde na primeira entrada fica a parte real e na segunda parte fica a entrada imaginária. Então eu tenho um Z que pode ser escrito como A mais BI, né? Ou eu posso ocultar o I aí e escrever como um par AB. Claro, obviamente, quando eu estiver falando em soma, eu vou ter que considerar a mesma soma nos dois. Quando eu estiver falando em produto, eu tenho que considerar o produto daqui e lá, né? Mas isso é o de menos. O que interessa é que, como eu tenho duas entradas aqui, eu tenho um par ordenado. Bom, sendo ele um par ordenado, eu posso escrevê-lo em um plano, onde aqui, nesse eixo, o eixo X aqui, é a parte real, e no eixo Y vai a parte imaginária do número, né? Então, eu vou pegar o meu Z, digamos que o meu A está por aqui, e o meu B está por aqui, então o meu número complexo Z é aquele pontinho ali. Esse cara aqui é o A mais BI representado graficamente. E não só isso, né? Eu ainda posso olhar para isso aqui e pensar o vetor que liga a origem lá no pontinho, que eu chamei de Z, né? Eu posso ver o número complexo também como esse vetor aí, porque ele parte do 0, 0 e vai até o Z. Por que olhar como vetor? Porque quando eu olho como vetor, eu sei soma de vetores, né? Eu sei multiplicar vetor por escalar, eu sei fazer várias operações ali com vetores que eu não faço com pontos, né? Então, posso ver esse Z tanto como o ponto AB como o vetor AB, né? O que basicamente na forma de escrever não muda nada, a gente está considerando a base ortonormal, né? Mas quando eu pensar no conceito, né, de fazer operações, tirar módulo e etc., eu consigo fazer com vetores e não com pontos, né? Então vamos pensar ele como sendo esse vetor, mas como ponto também tá ok, tá? Então, deixa eu diminuir aqui a setinha. Com base nisso aí, eu posso começar a me perguntar, bom, se o meu número complexo ele pode ser escrito dessa forma, o que mais que eu posso fazer com ele, né? Bom, eu sei lá do cálculo que quando eu tenho um plano eu posso escrever um número na forma polar. E para um número complexo também a gente pode fazer uma representação polar desse número complexo. Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar aqui um ângulo, que eu vou chamar de θ, que o vetor que representa o número faz com a parte positiva aqui do eixo real, e Rzinho, o comprimento do vetor.
exatamente como a gente fazia lá no cálculo B. E claro, né, a gente sabe que o Z, se ele for escrito da forma, ele pode ser escrito na forma AB, né, em coordenadas cartesianas, ou Rθ, né, coordenadas polares. Esse aqui eu vou deixar claro aqui, cartesianas, e aqui polares. Mas então, vamos relembrar então lá qual a relação entre AB e Rθ, como é que eu passo de uma para outra, né? Eu sei que esse tamanho aqui, esse comprimentinho aqui é A, e esse comprimento aqui é B. Então, pelo teorema de Pitágoras, eu sei que R ao quadrado é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Não, desculpa. R ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. E, portanto, o R é a raiz de A quadrado mais B quadrado. Esse aqui é o comprimento ali do vetor. Então, a gente vai definir esse cara aqui como sendo o módulo, o comprimento do número complexo Z. É o módulo dele ali na representação. Por outro lado, a gente sabe que a tangente θ, o que é a tangente θ? Né? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ou seno sobre cosseno, né? Dá para fazer aí, mas é cateto oposto sobre o cateto adjacente e, portanto, é B sobre A. Então, a gente sabe que, dado A e B, eu consigo arrumar o R e consigo arrumar a tangente θ. Então, o meu θ é o arco tangente B sobre A, mas aí entra um detalhezinho, né? Para cada B sobre A, tu vai ter dois θs possíveis. Então, tu tem que analisar onde é que tá, qual é o quadrante que está o número complexo. A gente está só relembrando aí lá do cálculo B. Então, dado A e B, tu arruma R e arruma o θ ali via arco tangente. Por outro lado, né, eu sei que o seno θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é B sobre R. E, portanto, vou passar o R para lá, o B é R seno θ. Da mesma forma, o cosseno θ, ele é cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é A sobre R, e, portanto, o A é R cosseno θ. Então, com isso aqui, nós temos dados A e B, eu consigo Rθ. Dado Rθ, eu consigo A e B. Essas são as relações ali entre as coordenadas retangulares cartesianas, né, e as coordenadas polares. Então, com isso em mãos, a gente pode pensar da seguinte forma: se Z é igual a A mais BI, eu posso trocar o A por R cosseno θ e o B por R seno θ e ali o I, né? Portanto, R cosseno θ mais I seno θ.
Essa aqui é a forma de eu escrever o meu número complexo Z com a representação polar. Vê que aqui eu estou usando A mais BI, né? Não estou usando o R θ, tá, né? Eu estou usando de uma forma aberta, digamos assim. Se eu olhar aqui para esse θ, né, eu sei que o cosseno θ, se eu adicionar 2π aqui dentro, ele dá exatamente igual ao cosseno θ. Se eu adicionar 4π, ele dá exatamente igual ao cosseno θ. Se eu adicionar 6π, também dá o cosseno θ. E a mesma coisa vale com o seno. Cada múltiplo par de π aqui dá exatamente igual ao seno θ. θ mais 2π, mais 4π, etc. Então, se eu pensar num múltiplo par, o que é um múltiplo par? 2k. Isso aqui vai ser sempre igual. Então, esse θ, ele não é único. Eu estou lá no θ, eu dou uma volta em todo o plano ali e volto para o mesmo θ que eu tinha antes, só que 2π maior. Dou outra volta, etc. E a mesma coisa fazendo voltas para trás. Então, esse k pode ser qualquer número inteiro. Inclusive zero, né? Vai dar o θ. Então, eu consigo mais ainda, né? Vou apagar aqui. Escrever esse z, que é a forma mais correta, como cosseno θ mais 2kπ mais i seno θ mais 2kπ, com k um número inteiro. Esse cara de dentro aqui eu vou chamar de argumento de z. E a gente abrevia por argz. Com esse A minúsculo. Tá? Agora, se o θ estiver entre 0 e 2π, a gente chama θ também de argumento de z, só que com o A maiúsculo. Tá? Prestem atenção. O A minúsculo são infinitos caras ali dentro. Agora, se tiver entre 0 e 2π o θ, o único, só vai ter um cara que vai satisfazer isso aí. Eu não vou ter nenhuma volta para frente e nenhuma volta para trás. Esse cara eu vou chamar de argumento com A maiúsculo. Então, tem essas duas diferenças aí entre os carinhas. Tá? E esse tipo de escrita, né, pro meu número complexo, ele me facilita em algumas coisas. Por exemplo, se eu pegar o z, que pode ser escrito como r cosseno θ1 mais i seno θ1. Vou pegar r1 cosseno θ1 mais i seno θ1. E o w como sendo r2 cosseno θ2 mais i seno θ2. O que acontece aí? Eu posso pegar uma multiplicaçãozinha simples de z por w, ao invés de eu fazer toda aquela conta lá, uma continha simples aqui mostra que isso é simplesmente o produto dos comprimentos, cosseno da soma dos argumentos, θ1 mais θ2 mais i seno θ1 mais θ2. Então, o produto de z por w fica bem fácil. A mesma coisa acontece no quociente.
Z por W vai ser R1 dividido por R2, claro, se o W não for zero, né? Cosseno θ, 1 menos θ2, mais I seno θ1 menos θ2. O argumento do produto é a soma dos argumentos, e aí se quiser aqui botar um mais 2κπ, tá ok, tá? Fica melhor ainda. E o quociente é o quociente dos comprimentos, e o argumento aqui é a diferença entre os argumentos. E com isso, a gente consegue também tirar uma formulazinha aí, que vocês vão ver bastante lá no PDF, fórmula de Moivre, que diz que o cosseno θ mais I seno θ, o produto desses caras aí, quantas vezes eu quiser. Eu sei que o cosseno θ mais I seno θ tem comprimento 1, né? Porque raiz quadrada de cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. E o produto dele por ele mesmo n vezes vai ser esse carinha aqui, n vezes. Então vai ser o comprimento, n vezes, que é 1. 1 vezes 1 vezes 1 vai ser 1 na n. Nem vou deixar aqui, né? Se 1 na n vai atrapalhar, paguei 1 na n é 1. E aqui o argumento vai aparecer n vezes somado, né? Então vai ser θ n vezes. Então isso aqui é simplesmente cosseno nθ mais I seno nθ. Então acaba ficando uma exponencial aqui de uma forma bem simples. E aí, com isso em mãos, eu tenho como pegar, né, e começar a resolver equações do tipo z em alguma potência aqui, digamos z na n, igual a A. Esse tipo de equação aqui tem n raízes, ou seja, existe n números complexos que satisfazem essa igualdade aqui se eu trocar o z por ele. Né? Por exemplo, se eu botar z ao quadrado igual a 1, eu sei que tem dois complexos que satisfazem. Aqui no olhômetro a gente sabe que é 1 e menos 1. Z ao cubo igual a 1, eu sei que vai existir três números complexos que satisfazem isso aí. Z na 5 igual a 1 mais I. Vão ser 5 números complexos que satisfazem isso aí. Então, a gente usa a fórmula de Moivre para deduzir isso aqui e chegar na expressão exata de cada uma das raízes. Eu vou chamar de ZK. Tá? Como é que é a forma de cada uma das raízes? Bom, se eu tenho z na n igual a A, eu tiro a raiz enésima do comprimento de z. E aqui vai ser o cosseno θ mais 2κπ sobre n mais I seno θ mais 2κπ sobre n. Vou colocar aqui embaixo. Mais I seno θ mais 2κπ sobre n. Que fica todo. Com K, quem vai ser o K? Ele vai começar em 0, 1. Eu tenho que ter n raízes. Aqui o K vai ter n termos. Então, como eu comecei no 0, eu vou ir até o n menos 1, porque o zero conta como o primeiro, né? Então, 1, 2, 3, etc. Esse é o enésimo. A partir do n, vai começar a repetir. O n vai ser a raiz, digamos assim, a próxima aqui. Se eu substituir n, vai dar o mesmo valor
do 0. Se eu substituir n mais 1, vai dar o mesmo valor do 1. E assim por diante. Aqui é garantido que todos os valores são diferentes. Tá? Então, dessa forma, a gente faz para encontrar todas as raízes aí de um número complexo. Então, por exemplo, né, vou pegar aí z ao cubo igual a 1. Tá? As três raízes complexas do número 1. São três números complexos que eu elevo ao cubo e dá 1. Eu sei que o menos 1 já não dá mais certo, né? Ou dava para o quadrado, mas não dá para o cubo. Então, aplicando aquela fórmula ali, o módulo do z é igual a 1. E o argumento do z, tá? Aqui vai ser o argumento com A maiúsculo, tá? Entre 0 e 2π. Quer usar algum outro, dar mais uma volta, não tem problema. Tá? Só a conta vai ser mais difícil de fazer. Eu sei que o 1 ele está sobre o eixo real. Então, o θ dele aqui é igual a 0. Eu não preciso fazer conta nenhuma ali para achar. Então, se o módulo z é igual a 1 e o argumento igual a 0, então eu começo aqui, o meu z0 é raiz cúbica de 1, que é 1, cosseno 0 mais 2kπ, aqui 2k é 2 vezes 0π, né? Sobre n, aqui o meu n é 3, mais i seno de 0 mais 2 vezes 0 vezes π sobre 3, que é 1 vezes cosseno 0 terços mais i seno 0. Bom, o cosseno de 0 é 0. Desculpa. O cosseno de 0 é 1 e o seno de 0 é 0. Então, isso aqui é 1. Nossa primeira raiz aí é 1. Claro, 1 ao cubo é 1. O problema são as outras duas, né? Vamos lá. O Z1, que é a minha segunda raiz, é raiz quadrada de 1, raiz cúbica de 1, cosseno de 0 mais 2 vezes 1 vezes π, dividido por 3, mais i seno 0 mais 2 vezes 1 vezes π, tudo sobre 3, que é 1 cosseno de 2π sobre 3 mais i seno 2π sobre 3. E aí, assim, nessa forma, ele já tá bom, né? Já não precisa encontrar os senos e os cossenos, tá? Mas vou fazer aqui. Cosseno de 2π terços é menos meio, esse 1 na frente some, né? Mas o seno de 2π terços é raiz de 3 sobre 2. E tá na dúvida se acertou ou não, é uma raiz ou não? Esse Z1 ao cubo tem que dar 1. Então, tu te faz essa pergunta, se Z1 ao cubo é 1, simplesmente pega esse número, multiplica por ele mesmo, duas vezes, né? Ele e ele. E tu tem que dar 1.
Se não der 1, é porque tu errou em alguma conta aí no meio, tá? Ou errou em algum seno, algum cosseno, tanto faz, tá? E por fim, o Z2, ele é raiz cúbica de 1, cosseno de 0 mais 4π, 2 vezes 2, sobre 3, mais i seno 0 mais 4π sobre 3, que é o cosseno de 4π terços e seno de 4π terços. Que é igual então a menos meio menos raiz de 3 sobre 2i. Com três caras aí, está na dúvida, Z2 ao cubo tem que dar 1. Faz a continha aí. Então, assim que tu faz as raízes para um número complexo. Tem que ter as três e as três tem que ser diferentes. No caso cúbico aqui, Z na N tem que ter N e as N tem que ser diferentes. E aí, para a gente finalizar aqui, eu vou falar sobre a exponencial. De novo, peço que todo mundo dê uma olhadinha lá nos PDFs das aulas. Tem a dedução bem direitinho de como é que eu faço a dedução de uma exponencial complexa através das séries de expansão do seno e do cosseno, tá? Porém, aqui eu simplesmente vou enunciar, né? E num número, esse aqui puramente complexo, não tem A mais BI, é simplesmente IY, tá? Esse Y real. Isso aqui a gente define como sendo cosseno Y mais I seno Y. Por quê? Porque quando eu pegar um Z na forma x mais IY, ou YI, tanto faz, né? Eu sei que o meu E na Z vai ser E na x mais IY, que é E na x, parte real, mais não, vezes E na IY, parte complexa, né? Parte puramente imaginária. E isso aqui então é E na x, cosseno Y, mais I seno Y, né? Esse é o meu cara, minha exponencial complexa definida de uma forma geral. E na Z, E na x, cosseno Y mais I seno Y. E aqui que isso me leva, né? Se eu voltar lá no início e escrever Z como sendo R cosseno θ mais I seno θ, o que vai acontecer? Esse cara aqui é exatamente o θy, né? Cosseno do θi, desculpa. Cosseno θ mais I seno θ. Então isso aqui vai ser R e na I θ. A gente consegue, entre aspas, comprimir a escrita do Z através dessa exponencial, né? Então, por exemplo, né, o que seria, voltando lá para o E, o que seria E no 1 mais π terços I. Isso aqui é E cosseno π terços mais I seno π terços. É barbadinha aqui, se quiser pode explicitar, né? Ia dar 1. E claro, se quiser, né? E na cosseno de π terços é meio mais I mais de 3 sobre 2. Essa é minha exponencial aí, né? Então eu consigo escrever o Z de uma forma contraída através da exponencial. Claro, a exponencial não serve
só para isso exponencial é bem mais importante. E aí, se eu observar aqui, né, se eu pegar esse θ mais 2kπ, né, 2π vezes um número inteiro qualquer, isso aqui não dá diferença nenhuma, né? Eu fico só dando uma volta ali, mas o cosseno e o seno coincidem, tanto para frente quanto para trás. Então, o meu z aqui também eu posso botar um mais 2kπ aqui para qualquer k inteiro. Então, basicamente é isso aí. Assistam o vídeo com os exercícios lá, que acho que vai facilitar bastante a compreensão. Então, até logo.